Boa noite, queridos. Que alegria vê-los aqui, apesar do número bastante reduzido, né? O frio deixou muita gente em casa, né? Domingo à noite é um culto que já não é muito frequentado, normalmente, mas com o frio, a presença cai ainda um pouco. Eu estou feliz por estar aqui nessa noite e quero dizer que Deus seja louvado pela sua presença aqui na igreja e pela sua vida, de você que está nos assistindo a partir do seu lar. E gratidão por nos permitir adentrar aí ao recinto do seu lar e falar da palavra de Deus com você. Confesso que estou um pouco nervoso. É a primeira vez que eu prego aqui nessa igreja. Já cantei aqui várias vezes, né? Mas é a primeira vez que fui incumbido de repartir a palavra de Deus com vocês nessa noite. Quando o pastor Jair me mandou uma mensagem, eu acho que foi terça ou quarta-feira, quando ele fez o convite, eu na hora pensei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Porque amanhã cedo eu tenho que estar em Palotina, dando uma palestra para professores da prefeitura. E eu vou sair daqui direto, viajar para Palotina. Vou até Umuarama, durmo em Umuarama e amanhã cedo então estarei em Palotina. Hoje eu recebi, eu vi um post no Facebook que me chamou a atenção e tem a ver com o assunto que nós vamos refletir aqui nessa noite. Dizia assim o post: a parte mais forte do corpo humano são os joelhos. A parte mais forte do corpo humano são os joelhos. Porque quando a gente se ajoelha, nenhum inimigo fica em pé. Não é bonito isso? Realmente, quando a gente se ajoelha para orar a Deus, o demônio foge. Se ele estiver perto de nós ou pensando em apresentar algum tipo de dificuldade, ele foge de nós. E nessa noite nós vamos falar sobre esse tema. O pessoal que está em casa pode ver já o tema, né? O antídoto para a falta de diálogo, que é a oração. Quem está aqui, infelizmente, nós estamos ainda em reforma aqui do telão, né? Não poderá visualizar, mas eu quero começar contando história. Eu adoro contar história. E eu acho que histórias enriquecem muito a mensagem, dependendo do estilo da mensagem, do estilo do sermão. E eu amo ouvir histórias quando alguém está pregando. Eu amo contar história. Histórias fazem com que a mensagem também se torne mais didática. E a primeira história que eu quero contar para vocês, aliás, é parte de uma biografia. É de um homem conhecido como um homem de oração, George Miller. George Miller nasceu na Prússia e ele conheceu o Evangelho. E em 1836, George Miller fundou e dirigiu o primeiro orfanato. 30 anos depois, ele já era o diretor, digamos assim, de 5 orfanatos. Alguns inclusive na Inglaterra. E ele atendia cerca de 2.000 crianças, 2.000 órfãos. O que me chamou a atenção na história de George Miller é que ele usava o Salmo 68, verso 5, como base da sua ação, da sua forma de pregar o Evangelho com obras humanitárias. O Salmo 68, verso 5 diz lá, em algumas versões, que Deus é o pai dos órfãos e o protetor das viúvas. Veja que bonito, o pai dos órfãos e o protetor das viúvas. E George Miller, ele tinha um lema. O lema dele era: não pedir nada a ninguém, não solicitar nenhum tipo de donativo para ninguém. Mas o orfanato dele deveria ser mantido única e exclusivamente pelo poder de Deus. Ele nunca pediu nada a ninguém, ele só pedia a Deus. E ao longo do seu trabalho missionário como
fundador de orfanatos, ele principalmente vivia inteiramente pela fé. Ao longo da sua vida, do seu trabalho, George Miller arrecadou o equivalente hoje a 110 milhões de dólares. E ele nunca fez nenhuma campanha, nunca abriu a boca para pedir um centavo de ninguém. Mas o dinheiro aparecia de uma forma milagrosa. E algumas histórias que envolvem George Miller me chamaram a atenção quando eu estava lendo a biografia dele. Por exemplo, diz que uma vez ele acordou, as crianças acordaram no orfanato, e todas tinham que ir para a escola, só que não tinha alimento para eles tomarem o café da manhã. Não tinha pão, não tinha leite, não tinha nada. E ele acordou, pediu para a funcionária colocar mesa para as crianças reuniram, os pratos vazios, nada na mesa. Ele disse: criançada, vocês não podem atrasar para a aula, vamos orar. E ele orou, agradecendo a Deus pelo alimento que Deus ainda ia providenciar para ele. Veja, não tinha nada. E assim que ele terminou a oração, alguém bateu na porta do orfanato. E apareceu uma pessoa dizendo: Sr. Miller, eu estava na minha casa assando os pães, e algo me impressionou para que eu trouxesse esses pães aqui para vocês. E ele viu ali a resposta da sua oração. Ele então recolheu os pães, agradeceu, e assim que aquele primeiro homem foi embora, um outro bateu na porta do orfanato e disse: Sr. Miller, a minha carroça de leite quebrou justamente aqui na frente do orfanato, e eu não posso levar a carroça de leite carregada com leite, então eu preciso deixar esse leite aqui. Então eu resolvi doar esse leite para o orfanato. Oração respondida. Eu não sei quantos de vocês já tiveram orações respondidas. Eu já tive algumas. Aliás, já tive muitas. George Miller teve muitas orações respondidas. Diz que certa vez ele estava no orfanato com 1000 crianças, e igualmente ele não tinha o que dar para aquelas crianças. Ele então entrou no seu quarto, ele orou ao pai dos órfãos, e ele disse: Pai dos órfãos, falta pão, em nome de Jesus, amém. Essa foi a única oração dele. E momentos depois, alguém bateu no orfanato e trouxe para ele muitos pães. E essa pessoa dizia assim: Sr. Miller, eu fui entregar pães lá no castelo da rainha, só que as pessoas que estão lá fiscalizando os produtos que entram, elas disseram que os pães passaram do ponto, ficaram um pouco queimados, um pouco tostados demais, e eles mandaram jogar fora. Aí eu pensei, é uma judiação jogar tanto pão fora, e eu resolvi trazer aqui para o orfanato. E ele então respondeu assim: não foram os pães que passaram do ponto, foi Deus que atendeu a nossa oração. Eu estou aqui acompanhando aqui o pessoal aí da técnica, vocês vão adivinhando aí, por favor, onde que eu estou, tá? E Miller, ele tinha uma caderneta onde ele anotou mais de 50 mil orações que foram respondidas por Deus. Já imaginou um negócio desse? Ele anotava todas as orações que Deus respondia. Foram mais de 50 mil orações. Uma outra ocasião ele estava orando no seu quarto, e uma funcionária bateu e chamou ele e disse assim: Sr. Miller, a rainha da Inglaterra está aqui, ela quer falar com o senhor. E ele então interrompeu a oração e disse assim: olha, fala para a rainha que agora eu não posso atendê-la porque eu estou conversando com o Rei dos Reis. Que fé, que fidelidade a Deus, não é verdade? Um outro homem que eu gostaria de considerar algumas coisas dele é um dos maiores pregadores da Inglaterra. Ele é chamado também de príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon.
Aliás, tem uma história dele com Miller que eu já vou contar. Veja só, Charles Spurgeon, ele nasceu em 1834, 2 anos antes de Miller abrir o seu primeiro orfanato. Ele passou por várias experiências na vida. Com 20 anos ele foi chamado para pastorear uma igreja. E ele também era conhecido como um homem de oração. E na Inglaterra, quando ele era líder, pastor de uma igreja muito grande, as pessoas se impressionavam com a quantidade de pessoas que frequentavam aquela igreja. Um dia chegou alguém e perguntou para ele antes do culto, o povo estava cantando, animado, estava lá fervoroso, louvando ao Senhor, e essa pessoa perguntou para ele: Pastor Spurgeon, qual é o segredo de você conseguir trazer tanta gente para essa igreja? Ele olhou para a pessoa e disse assim: me siga, eu vou levar você até a casa das máquinas. E ele desceu uma grande escadaria, foi até um porão e se deparou assim, o visitante se deparou com um lugar muito amplo, onde tinha dezenas de pessoas em oração. Ele disse: essa é a casa das máquinas. A igreja só está cheia porque a casa das máquinas está funcionando. Certa vez ele foi até Bristol para fazer uma semana de pregação em 3 igrejas diferentes. E ele foi com um objetivo, além de pregar, ele tinha um objetivo em mente: arrecadar 300 libras para ajudar os órfãos de Londres. E ele conseguiu essa quantia, que era uma quantia consideravelmente grande. E na última noite, quando ele viu que tinha conseguido exatamente a mesma quantia, ele agradeceu a Deus em oração. Estou falando agora de Spurgeon. Ele agradeceu a Deus em oração, mas ele ouviu uma voz que disse para ele: leva esse dinheiro até George Miller. E ele parou um pouco e falou: não, senhor, eu devo estar delirando. Eu tenho crianças para acudir em Londres. Eu não posso simplesmente chegar lá e doar esse dinheiro todo que está destinado às crianças, simplesmente doar para George Miller. E ele tentou dormir, mas a voz disse para ele: leva esse dinheiro para George Miller. E ele então falou: bom, tenho que obedecer, né? Ele chegou e entregou dinheiro para George Miller, que o agradeceu, e ele voltou para sua hospedaria. E ele voltou para Londres no outro dia, e quando ele chegou no escritório dele, em cima da mesa tinha um envelope com uma carta, e dentro da carta tinha 300 libras e 300 shillings. E ele pensou assim: Deus me devolveu com juro as 300 libras que nós doamos para o George Miller. Irmãos, isso é maravilhoso, né? Eu pergunto para você: você tem orado devidamente? Você tem orado constantemente? Você tem orado regularmente? Quantas vezes você ora por dia? Quando eu falo de oração, eu não falo simplesmente daquela oração que nós fazemos na hora das refeições: Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Isso é válido, sim. Devemos sempre ser gratos a Deus pelo alimento que Ele nos dá. Senhor, obrigado pelo dia. Senhor, nos dê um bom dia. Senhor, me dê uma boa noite. Eu não estou falando somente da oração que nós fazemos em família, mas eu estou falando daquela oração mais profunda. Porque a oração, ela é o abrir do coração a Deus como a um amigo. É bom quando a gente tem um amigo, né? Um amigo com quem a gente pode contar. Um amigo que a gente pode abrir o coração, a gente não precisa ter segredos para ele. É bom quando você que é casado, casada, tem o seu cônjuge como o seu amigo, como a sua amiga. Você tem isso em mente: eu não preciso esconder nada dele ou dela. Eu não tenho segredos para ele ou para ela. Para ele ou para ela, eu posso contar
todas as minhas fraquezas. Primeiro, porque ela já conhece muitas, ou ele já conhece muitas. E segundo, porque eu confio plenamente nele, no meu cônjuge ou na minha companheira. Eu sei que eu posso contar tudo, porque ele ou ela nunca vão me jogar pedras, nunca vão me condenar. Pelo contrário, vão me entender e vão me dar suporte. Orar é abrir o coração a Deus como esse amigo. Se existe alguma coisa na sua relação de amizade ou até na sua relação conjugal que você ainda não teve coragem de contar nem para o seu cônjuge, você pode ter certeza de uma coisa: para Deus você pode contar.